Assim como estamos reverentemente a palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado que diz assim, Números capítulo 12, versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A palavra do Senhor diz que Moisés era um servo fiel a Deus. Quando o povo então se levanta com a sedição de Miriam e Arão, os irmãos, dizendo que eles também eram profetas, o Senhor levanta para defender o seu servo Moisés. E o versículo 6 diz então, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja a intimidade que tinha este homem com Deus. Moisés via a forma do Senhor, a Bíblia fala. Moisés contemplava o Senhor e Deus falava, ele, diz o texto sagrado, boca a boca, face a face. Mas se nós olharmos dentro do contexto aqui, nós vamos perceber que a ação de Deus se apresentar para este homem Moisés, não é porque Moisés era queridinho, não é porque Moisés era uma pessoa especial, é porque a palavra diz que Moisés era fiel em todos os seus procedimentos na presença de Deus. Isso é o que Deus requer de nós, mas não é o que nós temos para Ele. Por isso precisamos nos defender, por isso precisamos muitas vezes tecer as laudas das nossas justificativas diante de Deus. Mas o texto sagrado diz para nós, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Não tem ninguém dentro deste povo que se assemelhe a este Moisés, na sua fidelidade para com o Senhor. E então me chama a atenção o que é fidelidade. Arão não era fiel, Miriam não era fiel, os dois eram fiéis ao Senhor. Mas há uma grande diferença entre ser fiel ao Senhor em compromissos e ser fiel ao Senhor andando junto. A fidelidade produz em nós algo de Deus na nossa vida. Você não pode ser fiel. Você não consegue ser fiel. Porque a Bíblia diz lá no Novo Testamento que a fidelidade é uma raiz de fé, que é um fruto do Espírito. É um dos gomos desse fruto espiritual. Moisés obteve esta ação de fidelidade porque ele teve prazer em obedecer e andar junto com o Senhor. Senão não consegue ser fiel. A nossa fidelidade, ela é muito tolhida pela condição daquilo que nós desejamos. Nós somos fiéis com os amigos que nos querem bem. Nós somos fiéis de acordo com os gostos que renovam a nossa vontade. Aí sim aparece a fidelidade. Mas a palavra do Senhor diz que o fiel é aquele que anda com o outro, ainda que ele não mereça. Por isso que Deus diz nas Escrituras, eu sou fiel para contigo. E aí vem a palavra do Alexandre aqui, quase a introdução do sermão. O que é que nós temos de bom para oferecer ao Senhor? Eu sou fiel ao Senhor, entregar minha fidelidade. Que fidelidade nós temos para oferecer ao Senhor? O que temos? Uma vida desgraçada, o tempo todo cheio de sentimentos contrários àquele que gostaríamos de ter. E pelo poder do Espírito, é lógico, o Alexandre ousado disse que temos alguma coisa para trocar com o Senhor, se não for porcarias e porcarias. Mas a graça de Deus é que Ele aceita as nossas porcarias e nos dá a sua fidelidade. E Ele derrama fidelidade sobre a vida deste Moisés. E a primeira coisa que Ele realça na vida de Moisés é a fidelidade daquele homem. Como, Senhor? Moisés podia dizer, eu não posso, Senhor. Eu sou fiel porque Tu és fiel para comigo. Mas quando Deus defende Moisés, Ele diz, não há ninguém nessa casa fiel como Moisés. Alguém que anda comigo. Quantos profetas conheço nesses dias, que vangloriam-se porque têm visões. E o Senhor diz, para muitos profetas, falo por visões e por enigmas.
Mas Moisés, eu falo cara a cara, eu prefiro uma palavra do meu Deus face a face do que 1 milhão de visões, de enigmas. Contemplamos as coisas de Deus para usufruirmos dentro da igreja como posição. A igreja tem verdadeiramente se corrompido quando troca verdadeiramente o que Deus tem à disposição para dar. Troca-se por facilidades, porque se eu tiver nem que seja um sonhinho falando de Deus, eu vou ser alguém espiritual, pelo menos o povo da igreja vai dizer que eu sou. Amado, não se preocupe com o pastor, não se preocupe com os irmãos, não se preocupe com a igreja, seja fiel a Deus, e Ele dirá com todas as suas forças, não há ninguém no meio desse povo mais fiel que você. Quem deu esse testemunho? Foi o Senhor. Quem é que poderia dizer aquilo? Foi Deus. Ah, quando o Senhor nos defende, quando o Senhor nos defende, somos completamente abençoados. Já aconteceu com você alguma vez? As pessoas levantam calúnias, promovem dissensões, discussões, levantam conversas da qual você nunca imaginou, e você permanece fiel ao Senhor. Mas um dia o Senhor levanta o seu braço forte e defende você. Quem somos se o Senhor não der a nós a sua destra de poder? Precisamos estar ligados com o Senhor para usufruirmos desta fidelidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Um pouquinho à frente aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. A casa de Israel tinha se corrompido. Eli não disciplinava seus filhos. O fogo que queimava à noite no tabernáculo se apagava. Não havia mais zelo pelas coisas de Deus. Então, o Senhor levanta quem? Um menininho. Um piá, chamado Samuel. E o Senhor fala com Samuel. E Samuel então vai interpelar para o seu senhor. Ele diz, eis-me aqui, se o Senhor me chamou. Ele diz, não te chamei, volta a dormir. E ele volta a dormir. E de novo o Senhor chama Samuel, Samuel. E ele vai de novo e diz, eis-me aqui, Senhor. E ele então percebe e diz, Deus está querendo falar com esse menino. E ele diz, quando ouvires a voz, diga, eis-me aqui. E então Samuel foi deitar-se e o Senhor chamou ele. E ele então diz, fala que o teu servo ouve. E então o Senhor tece uma desgraceira sobre a casa de Eli. Porque Eli não era fiel nas coisas do Senhor. Mas dentro do contexto, nós vamos ver que Deus traz uma ação sacerdotal de Cristo. Versículo 35 do capítulo 2. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido, para quando? Para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá e inclinar-se-á diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Embora esta ação de sacerdócio tornou-se fidelidade de Deus posteriormente, esse texto também tem uma conotação messiânica, porque só poderia trazer um sacerdócio fiel pelas consciências e direção daquilo que Deus manifestava. Esse Samuel contemplou esta grande obra na sua vida, fidelidade, Deus prometendo que ele poderia suscitar um sacerdote fiel. Ele não procurou no povo, porque se procurasse, não ia achar ninguém muito diferente de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Ele não ia achar ninguém muito mais qualificado para essa obra. Mas ele disse, eu vou suscitar. Quando Deus fala de fidelidade, você vai ver na Bíblia com mais calma, pode estudar. Ele diz assim, eu preciso me envolver com alguém para ele ser fiel. Mas não é algo humano a fidelidade. É algo divino. A fidelidade não é algo que nós temos.
Nós podemos ter boa vontade e boa prática, podemos até ter boa irmandade, mas a fidelidade espiritual, a manifestação de Deus consciente, é só aquele que se envolve. O Senhor diz: eu vou escolher, eu vou suscitar, eu vou trazer do nada um sacerdote fiel a mim. 1 Samuel, mesmo livro, capítulo 22. Ande um pouquinho à frente aí. Versículo 14 do capítulo 22. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi? O genro do rei, chefe da tua guarda, pessoal e honrado na tua casa. Davi buscava o Senhor. Qual era o testemunho que ele tinha? Davi foi chamado fiel antes de ser ungido, ser escolhido por Deus para ser rei? Não. Embora fosse alguém que cantarolava e que buscava o Senhor e que já tinha, antes mesmo de ser ungido, toda a sua experiência de guarda. Mas a ação de Deus de fidelidade foi quando ele se envolveu. E veio o testemunho sobre a vida desse homem. Qual era o testemunho? Um homem honrado, fiel em todos os seus procedimentos. Quem era esse? Davi. Que consciência nós precisamos ter de que Deus vai se manifestando e vai se envolvendo. Davi teve um envolvimento com Deus poderoso. Teve algo manifestado de Deus na sua vida? Também tão poderoso quanto. Por isso Deus o traz como uma ação de fidelidade. Evangelho de Mateus, como um exemplo de fidelidade a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus também começa a ensinar nos evangelhos uma ação de fidelidade. Jesus se refere a isso, essa parábola do servo fiel e prudente, ele se refere a um mover de final dos tempos, que o capítulo 4 todo é escatológico, o capítulo 24 de Mateus é todo escatológico, mas esse finalzinho ele arremata, final dos tempos. O que ele vai dizer? 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto é escatológico, mas isso traz para nós uma realidade. A condução de fidelidade daquele que ouve a palavra do Senhor, e ele diz: existe um servo que é fiel e prudente, a quem o Senhor confia outros conservos, para que possam interagir entre eles. E ele traz, lógico, um exemplo de alguém que é um chefe, como um mordomo sobre a casa do seu senhor. E esse senhor então vai se afastar, vai fazer os seus trabalhos, e ele então, quando retorna, o que ele vai encontrar? Um servo fiel e prudente, ou um servo mau, que anda com ébrios, beberrão, que vive gastando as coisas do seu senhor? Amado, presta atenção no que o pastor vai dizer. Esse contexto só quer trazer uma coisa para nós. Quando nos envolvemos com as coisas de Deus, e quando nos envolvemos com Deus, nós tornamos participantes de todas as coisas que Deus nos deu. Isso é importante porque nós fizemos distinção, e o Senhor diz que a forma como nós reagimos com as coisas que possuímos, segundo o que Deus nos deu, nos qualifica como servo prudente e fiel, ou servo mau.
não é aquilo que nós dispomos ao Senhor, é aquilo do qual o Senhor nos deu. O que diz aqui? O Senhor pega ele, que não tem nada, coloca para tomar dentro da sua dentro do seu negócio, diz: agora tu vai tomar conta desse negócio enquanto eu vou, mas eu volto. O que ele fez ali? Qual era o trabalho para ele ser fiel nesse contexto, irmãos? Qual era a dificuldade de ele ser fiel? Ele fez alguma coisa a mais, tirou de dentro? Não, ele apenas foi colocado numa posição da qual o Senhor o tinha colocado, para que ele permanecesse naquele lugar, sendo servo fiel e prudente. Amado, veja bem, o contexto do Velho Testamento e o Novo não dissipou nenhuma ação. A fidelidade é algo que se envolve com Deus, é algo de Deus em nós. Pastor, eu não consigo ser fiel. É óbvio, você não tem nada de Deus, como é que ele vai ser fiel contigo? Nós só temos fidelidade de Deus quando nos envolvemos com Deus. E aí vem a segunda parte. Agora estamos envolvidos com Deus, requer de Deus na nossa vida prudência. O que é o prudente? Aquele que possui algo, mas sabe que vai prestar conta porque aquilo não é seu. Agora me diga, o que você tem na sua vida que é seu? Você pode fazer uma lista, mas a palavra do Senhor diz que nada nos pertence. Tudo é do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós somos apenas dispenseiros. Tudo é dele e tudo pertence a ele. Nós temos consciência disso. Como é bom invocar a fidelidade de Deus sobre nós. Amado, quando você diz: Senhor, seja fiel para mim, o Senhor primeiramente vai colocar você numa posição. Mas aquilo que Deus deu a você até hoje, para você cuidar, guardar, sua família, seus bens, sua conduta, sua ética, sua moral, tudo isso Deus te entregou na mão. Porque se você entra no serviço, você não vai lá trabalhar para ganhar o seu sustento. Está entrando naquele serviço um servo de Deus, do qual o Senhor o vai defender e dizer que ele é fiel naquele lugar. Quando você entra para fazer um negócio, não é você fazendo um negócio, é Deus junto com você, defendendo você e dizer: ali o meu servo fiel precisa de mim. Que reação nós temos com o Senhor? Não, essas coisas eu cuido. Tudo bem, você pode cuidar, Deus deu a você, mas lembre-se, a palavra mesmo diz para nós: um dia o Senhor virá e Ele vai dizer: cuidou bem do que eu te dei? Eu desperdicei e joguei no vento. O que diz a Bíblia? Castigá-lo-ei. Será castigado? Ah, Senhor, mas o Senhor não deu para mim? Deu é dado, eu faço o que eu quero. É, meu filho, mas biblicamente não é assim não. Deu é dado e será cobrado. Consciência que nós temos de envolvimento com Deus. Qual é a consciência que nós temos de nos envolvermos com Deus, irmãos? Qual é a ação que nós temos de estarmos envolvidos com Deus em maturidade, em ação? Nós queremos tanta coisa de Deus, mas às vezes não fizemos tantas coisas. Nós às vezes queremos dizer: pô, Senhor, se eu tivesse isso, se eu conseguir isso, eu vou buscar aquilo, eu vou fazer para o Senhor. Por que a nossa ação de fidelidade sempre está em cima daquilo que queremos para nós, e não aquilo que Deus deu a nós? Por quê? Porque senão acabamos sendo envolvidos pelo engano. Por isso o Senhor traz para nós uma consciência de que precisamos partilhar a fidelidade naquilo que possuímos. Possuímos, seja ela pouco ou grande. Mesmo o próximo capítulo, 25. Vem a parábola dos talentos. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, talento era a moeda da época. A outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria, o quê? Capacidade. Ah, mas eu não consigo ser fiel a Deus. Mentirinhas, não, meu filho. Todos nós podemos nos envolver com Deus, cada um no seu grau de envolvimento. Por quê, pastor? Porque Deus distribui cada um de acordo com a sua capacidade. Veja, o texto está dizendo. É eu que estou dizendo para você? É Ele que parte e reparte de acordo com a sua capacidade.
Ah, pastor, eu queria tanto ter muito. Por isso que não tem. Porque a capacidade tua é para administrar pouco, meu filho. Não fica pensando em muito. Que se der muito, tu vai fazer burrada. Fica com um pouquinho e vai trabalhando um pouquinho, que vai ser muito melhor para ti. 15. E deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Ah, minha filha, um dia ajusta a conta. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel aonde? Veja bem, para Deus, a capacidade daquele que tinha 5 e transformou em 5 não foi o máximo dele. Foi o quê? Foi pouco. A gente fica, puxa, pastor, ele tinha 5, conseguiu mais 5. Veja o que a Bíblia diz, não o que os teus olhos querem ver. Bem, servo bom e fiel. Foste fiel como? No pouco. Servo bom é que pega 5 e transforma em 50. Isso é servo bom. Mas ele foi fiel aonde? No pouco. Veja, amado, Deus não trouxe para ele uma capacitação da qual ele não podia desenvolver. Trouxe, desenvolveu. O que disse ele? Muito bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel aonde? No teu limite, na tua capacidade. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Toma que é teu esse filho, eu já estou satisfeito. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o a quem tem? A quem tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Nós ficamos às vezes pensando que Deus é muito cruel, muito duro, não precisava agir dessa forma, com tanta dureza, mas a fidelidade de Deus, ela é propícia ao desenvolvimento nosso para com o Senhor. Ele já deu para nós as armas, ele já se expôs, ele já se rendeu em fidelidade para que nós estivéssemos ligados a ele em obediência e gerássemos essa resposta a ele. Se você não está disposto a gerar a ele, saiba de uma coisa: você está consciente nessa noite que o Senhor vai requerer de você a tua fidelidade no pouco que ele deu na capacitação para você. No pouco. O Senhor nunca cobrou de você o máximo, ele cobra o pouco. Mas ele, pelo pouco respondido, nos coloca no muito te colocarei. Nossas ações às vezes são cheias de temor, às vezes não sabemos como reagir no dia a dia nas condições. Saibam apenas de uma coisa: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Isso é a palavra de Deus que nos diz. A fidelidade se manifesta por aquilo que nós agimos como prática. Amados, é uma vergonha a nossa sociedade, que falta a prática do dia a dia na maior da simplicidade, da coisa mais comum do dia a dia. O simples hoje é muito difícil de quem faça. O simples hoje é a coisa mais rara de se cumprir.
Porque hoje o simples virou caso de cinema, virou reportagem na televisão. Como alguns tempos atrás, um senhor vendeu um terreninho em Lages, pegou um ônibus, quando viu o ponto dele, levantou e foi e deixou um pacote de 25 mil. E então o cobrador pegou aquele dinheiro e devolveu para aquele senhor, sem ficar com um centavo. No outro dia ele estava onde? Nas páginas do Diário Catarinense e no jornal da RBS. Um homem que teve 25 mil e devolveu tudo para o dono. Mano, isso hoje é digno de reportagem. Mas por que é digno de reportagem? Sabe por quê? Porque a igreja não é fiel naquilo que Deus tem dado a ela. O mundo não tem o respeito, porque aquela pessoa não se disse a reportagem se era crente ou não. Muito pelo contrário, provavelmente ela não era, porque se fosse um crente ele ia pegar 10% para dar de dízimo. Aí ele fazia um jeito de prosperar a vida dele. Você está rindo? A gente encontra cada aberração, cada negociata, cada ação de mente podre, corrompida, que pensa que pela sua prática ainda tenta trazer diante de Deus condições. Amado, se você não viu, não é um filme lá muito digno, ele tem a sua faixa etária, mas tem um filme brasileiro chamado Assalto ao Banco Central. Um dos assaltantes, no filme passa, a história conta um pouco diferente, eu estou contando a história do filme. No filme passa que um crente entrou naquele grupo que fizeram o maior assalto. 140 milhões foram roubados. E aí o crente entrou no pacote. E aí então o crente entra no pacote e o que o crente, na hora de dividir, o crente fica com a parte dele. E aí ele pega o dinheiro e leva para casa e bota em cima da mesa. Quando ele vê o dinheiro em cima da mesa, como todo bom crente, o que acontece com ele? Se arrepende. E aí ele começa, Senhor, mas eu não posso ficar com esse dinheiro, o que eu vou fazer? E aí dá uma agonia nele. E ele então vai na igreja, lógico. Chega na igreja, acaba o culto, ele chega para o pastor e diz, pastor, o senhor tem que me ajudar, estou com um problema. Eu tenho um dinheiro, mas esse dinheiro não foi de coisa muito boa. Daí o pastor diz, é uma grande soma, e ele diz, tem um jeito para você se livrar desse dinheiro. Qual, pastor? Você tem que santificar ele ao Senhor. Ele diz, o rapaz parece que tirou um peso das costas dele. Ele diz, oba, que boa ideia. Tem como santificar o Senhor? Tem. Você traz todo ele aqui para a igreja, e aí o Senhor vai usar esse dinheiro. Aí ele, mas eu não posso ficar nem com um pouquinho. O cara diz, meu filho, você já pecou uma vez, vai pecar de novo? É assim, meu filho. Já fez uma burrada. Agora não faça de novo. E o rapaz leva, mas o que acontece? É a síndrome de Acã, ele guarda um pouquinho para ele. E ele bota aquele máximo de dinheiro no bolso, e ele sai. Quando ele sai para a rua, tem uma blitz bem na frente da casa dele. E ele fica tão apavorado, e toca o celular, e ele quer disfarçar, e quando ele puxa o celular do bolso, cai um maço de dinheiro no chão. E o guarda então pega o dinheiro e diz, esse dinheiro é seu, sai correndo. Esse dinheiro não é bem... o que aconteceu? Jaula. Aí aparece o crente lá na cadeia. Castigo de Deus. Porque crente é tão burro, cara. Até para malignidade não tem. É um animal. Pastor, mas isso é... meu filho, a consciência escraviza, machuca, ofende. Mas a gente fica pensando, trabalhou para quem? A gente sabe para quem trabalhou, mas o cara muito tanso, totalmente estúpido, entra dentro de uma consciência mundana para usufruir alguma coisa, e quando se depara com as coisas fáceis do mundo e da vida, vê que não há nenhuma glória nisso, não há nenhum prazer, não há nada. Qual é o nosso prazer? A palavra diz, é permanecermos fiéis em toda a casa do Senhor, no pouco que Ele nos concedeu. Para que possamos usufruir tudo que o Senhor tem em poder, glória e manifestação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Veja quem faz esta afirmação. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus,
pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que que a fidelidade de Deus agora manifestou para nós a comunhão com o Filho? Porque pelo Filho nós fomos unidos, agora nós possuímos algo de Deus, por isso temos uma fidelidade na presença do Senhor. Isso faz muita diferença se nós conseguirmos entender até onde Paulo quer trazer isso na nossa vida. Veja o que diz a palavra do Senhor, mesma carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Veja bem o que Paulo está dizendo para nós. Assim, pois, 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo dizendo, qual é o prazer? Prazer é que eu seja visto como um servo, um ministro de Deus, um dispenseiro das coisas celestiais, como ministro e revelador dos mistérios de Deus. E o que Deus requer de nós? O pouco, a fidelidade. Servo bom e fiel, entra no descanso do Senhor. Deus deu a você alguma coisa? Te deu vida, te deu ensinamento, te move com Cristo, te deu bens, te deu tantas coisas. O que isso manifesta como resposta para Deus na sua vida? É isso o contexto que nós precisamos entender e perceber quando a palavra traz para nós em Hebreus, no capítulo 11, a junção simples disso. A fé. Que se nós fôssemos ver em Gálatas 5, 22, 23, falando sobre o fruto do Espírito, ele traz fé. E algumas traduções mais antigas trazem, em vez de fé, fidelidade. Hebreus 11, versículo 11. Referindo-se a Abraão, lógico. Diz o texto sagrado assim, Hebreus 11, 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade. Pois teve por quem? Por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A ação na vida de Abraão também se estendeu pela obediência, conquistando a prática de sua esposa. E na junção destes dois, gerou o Senhor o filho da promessa. Quem era ele? Isaque. A promessa de que Deus faria toda a sua diferença. Versículo 12. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, o seu Abraão, que estava velho, tudo amortecido nele, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram, como? Fiéis ao Senhor, confiando nele. Morreram na fé. Fidelidade, ela é para as gerações que vêm. Não é só para nós o conceito de fidelidade. A nossa fidelidade fará com que nossos filhos usufruam da conduta e da ação de Deus com o seu poder. Diz mais o texto. Estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas aqui, vendo-as, porém, de longe, pela fidelidade, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus prepara a cidade pela atitude da fé, manifestada pela fidelidade de Deus, de construir uma cidade da qual espera que nós estejamos junto com ele, usufruindo esse termo. Pode ser eles também, né, meu filho? São 3. A ação de Deus é manifestada pela conduta da fé. Como é que eu adquiro fidelidade diante de Deus? Num caminhar de fé. Tem outra condição? Para se unir a Cristo, é pela fé. Para usufruir no corpo mortal a minha identificação com Cristo de morte e ressurreição, é pela fé. Para eu andar em liberdade do Espírito no meu dia a dia, é pela fé. Ou seja, todo o meu caminhar de fé manifesta diante de Deus atitude de fidelidade, trazendo sobre a minha vida uma conduta de ação de Deus
manifestando sobre nós a eternidade. Nós conseguimos fazer isso? Óbvio que não. Mas Deus apresenta a sua palavra para que nós creiamos nela e pela fé permanecemos no vigor dessa palavra. Para que se cumpra em nós o quê? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O que diz o texto? Apocalipse 2, 10. Jesus falando para Esmirna, uma igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O que aconteceu com essa igreja de Minas? Muitos foram presos. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ponto, finalzinho de versículo 10. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei o princípio de fidelidade é eterno. Não é algo que nós podemos dizer, eu fui fiel um momento. Fidelidade, você está na fidelidade e você usufrui dela, ou você não está na fidelidade e é servo mau e negligente. Não existe um momento de fidelidade, existe no conceito de fidelidade nosso, mundano, mas o conceito de fidelidade com Deus não existe. Porque eu casei com Janice, sou fiel a ela, sou fiel por causa de Deus e sua graça. Mas eu me esforço, eu posso fazer o que eu quiser, para esse casamento permanecer até a vinda do Senhor Jesus, é por Ele tem mantido ela fiel, e tem mantido eu fiel. Se eu disser, eu sou fiel a ela, meu filho, daqui uma semana, 2, um mês, pode ser que a fidelidade já foi lá para o garrão. Fidelidade é algo de Deus. Fidelidade é algo que nos envolve com Deus. Fidelidade é algo que nos coloca na presença de Deus. Quando aparece uma mulher muito mais cheia em seus volumes e muito mais perspicaz em sua aparência, a fidelidade machuca no coração. E eu não troco Janice por outra mulher, por aparência, mas porque sei que o meu coração sangraria quando visse ela sofrer. Por que isso, pastor? Porque me encontro unido a ela. Quando estive na presença do meu Deus e fiz uma aliança com Ele e disse, Senhor, serei fiel a ela até que a morte nos separe. Foi o Senhor que uniu essa aliança. Então a fidelidade permanece porque eu sou bom, permanece porque o Senhor é fiel. E usufruo da fidelidade de Deus, graças a Deus usufruo, porque o mesmo Deus que me santifica, é o mesmo Deus que me enche de fé, é o mesmo Deus que me conduz. Ah, pastor, para ser casado precisa ter fé? Quem de vocês não está casado e não vive por fé? Seu casamento é uma porcaria. Casamento renovado é casamento daqueles que andam por fé. É daqueles que confiam no marido, é daqueles que confiam na esposa, é daqueles que se deleitam no Senhor. Se o seu casamento não é por fé, você vive com ciumeiras, enquanto a Bíblia diz que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Se o seu casamento não é por fé, você anda cuidando cheio de milindros. Não posso falar isso para minha mulher, não posso falar aquilo para minha mulher. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Quando o amor é a fidelidade, cumpre-se a graça de Deus sobre nós, manifesta o poder de Deus nas nossas vidas, e nós podemos dizer, eu consigo ser fiel, mas Senhor, contigo, se tirares a tua mão de cima de mim, certamente não conseguirei ser fiel. Abraão sabia disso, a Bíblia diz, creu em Deus. Sara sabia disso, confiou em Deus, tinha nos seus ouvidos a promessa, porque o anjo chegou na tenda e disse, daqui 1 ano, voltarei a esta tenda, e tu terás um filho nos braços. O que Sara disse? Eu creio, porque quem prometeu é fiel. 1 ano depois, o anjo veio, e Sara tinha um filho nos braços, porque quem prometeu é fiel. E Sara foi fiel ao Senhor. Por quê? Porque se envolveu com Ele. Quantas coisas nós temos na Bíblia que são princípios de fidelidade que Deus quer derramar na nossa vida, que quer fazer de você cheio do Espírito, que quer fazer de você triunfante em todas as obras do inferno, mas não consegue. Por quê? Porque não há fidelidade no envolvimento. Não é você, é Ele em você, triunfando sobre todas as coisas. Não tem outro termo. Por isso Deus diz
para a igreja Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Para quê? Para que possamos encerrar este culto. Apocalipse 19. Possamos ver possamos contemplar a glória do Senhor e como Ele apresentar-se-á. Versículo 11, capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama, como que ele se chama? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas, sinal de autoridade. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem que ele atrai? E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a ação deste Rei e Senhor? A testemunha. Como ela é conhecida? Fiel e verdadeiro. Esta é a fidelidade que eu quero apresentar para você nessa noite. Temos um conceito muito humanista de fidelidade, enquanto que o conceito bíblico de fidelidade, pelo que aprendemos hoje aqui, não é muito ou não tem nada a ver com a nossa conduta. Quando nós olhamos lá em alguns textos antigos que trazem a fé como fidelidade, nós dizemos: mas o que tem a ver fé com fidelidade? Tudo a ver. Tudo a ver. A fidelidade é aqui, manifestada por atitudes de fé. Quando Deus se revela, cumpre a sua fidelidade em nós. É para agora. É para esse tempo. É para hoje. É para usufruir aonde a fidelidade de Deus, pastor? É uma das armas que Deus nos dá para usar em casa, no serviço, na igreja. Use a fidelidade de Deus em todas as coisas. Porque você pode usufruir dessa fidelidade andando pela fé. E Deus defenderá você. É o que Ele mais deseja. Defender o que lhe pertence.